11h04, como você sabe, na sexta-feira é dia de talentos da Band. Você conhece aqui o nosso grupo, você sabe quantos são os talentos, por isso que toda sexta-feira a gente tem condição de trazer um nome novo aqui para contar um pouquinho da sua carreira, para ter um contato com você que nos acompanha, diferente daquele que a pessoa normalmente tem no dia a dia das suas atividades aqui na Band. Hoje a gente está recebendo o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. O Hidalgo, eu vou começar só dizendo o seguinte, de televisão você tem quanto tempo, mais ou menos? São 19 anos de TV, mais 13 comecei no rádio, com muito orgulho. São 32 anos de carreira. Uau! Bom dia, Hidalgo. Bom dia, Rodrigo Hidalgo. Bom dia, Sabino, Lupato, bom dia a todos os ouvintes. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, conta pra gente como é que começou sua carreira, como é que você veio parar no jornalismo e nessa área específica que você cobre. Então, meu falecido irmão Fernando Hidalgo foi jornalista, trabalhou em vários, trabalhou na imprensa escrita, muitos anos no extinto Diário Popular. Desde pequeno eu frequentava as redações e encantado, né, com aquele ambiente, fechamento, aquela correria. Como muitos garotos, o meu sonho era ser jogador de futebol, né? Gosto até hoje muito de Bate futebol. Uma bolinha? Jogo uma bola. Joga bem? Modéstia à parte, pra idade. Meu maior prazer agora é jogar bola com meu filho Francesco, que tem 14 anos, que vai disputar agora o Campeonato Paulista, Sub-15. Uau. Puxou o pai. Tá empolgado. Então, o prazer meu hoje é jogar com ele, que já passou a estatura, não é muito complicado, né? Me passar na estatura. E esse é o meu maior prazer. Então, eu tinha esse sonho de ser jogador, não consegui. E fui para o jornalismo também muito por conta do meu irmão. E aí comecei a trabalhar numa rádio em São Paulo, ainda estava na faculdade. E foi meio que natural. Comecei fazendo reportagem na área de cidades. Por gostar muito de futebol e por perceber que muitos colegas ali eles deixavam um pouco a paixão de lado, exatamente para, né, a questão da imparcialidade, eu optei em não ir para o jornalismo esportivo. E aí hoje é diferente, né? Hoje todo mundo assume isso. Sim, era, naquela época aliás, era mais... Mas mesmo assim, sabia? Eu conheço bastante gente que está no mercado hoje em dia e que diz que depois que começou no jornalismo esportivo, perde um pouco da paixão, porque aí mistura o profissional com a paixão, né? Não, é difícil você conseguir manter, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Hidalgo, que gosta de futebol, eu vou dizer o seguinte, depois você conhece os bastidores de futebol, você perde a paixão mesmo. Então, você fica mais frio em relação ao jogo ali. Agora, só pra contar pra você, ouvinte, que o Hidalgo tá no time do Lupato aqui, é mais um palmeirense fanático aqui na Band. Grande palmeirense. Fanático. Alegria, né? Tem que curtir esse momento, né? Estar essa sexta-feira santa cansado um pouco, porque dormiu tarde, né? O Palmeiras jogou ontem 9h35 da noite. O jogo acabou, era quase meia-noite. Chegamos Mas em casa aí por volta de meia-noite, né? Cheguei em casa, era mais de meia-noite já. Mas foi bom, né, Hidalgo? E aí você decidiu, então, não partir para esse caminho do jornalismo esportivo. Foi pro lado do jornalismo policial logo de cara ou não? Não, então comecei a fazer reportagem na área de cidades e em determinado momento surgiu uma vaga, porque um jornalista foi convidado para trabalhar em outra emissora e meu antigo diretor de jornalismo me questionou se eu gostaria de atuar na área, inicialmente na área policial, de segurança pública. E aí, desde então, eu gostei, assim, é uma área, aí depois acabou se ampliando a questão do jornalismo investigativo. Você pode observar que existe nos telejornais sempre as matérias que abrem, né, o jornal, que estão no primeiro bloco. Infelizmente, a gente tem uma situação cada dia que piora na questão da segurança pública no Estado e no país. Então, você acaba com o tempo se especializando, né? Eu acho importante dentro do jornalismo você se especializar numa área e tendo fontes, tendo contatos. Então, acabou sendo natural, né? Então, durante todo esse período, atuar nessa área que cada dia é algo diferente, não existe rotina.
Descobre ultimamente muito, né, a atuação do crime organizado no país, esse avanço, a união com outras organizações criminosas internacionais. Vez ou outra também a gente é destacado para a cobertura de conflitos internacionais, viagens, né, Você teve tragédias. recentemente no terremoto, né? Exatamente, terremoto na Turquia que deixou mais de 50 mil mortos, Turquia e na Síria. E foi uma experiência pessoal e profissional significativa, né? Que a gente enfrentou muitas dificuldades ali, de frio, as condições. Fomos no epicentro do terremoto, Kahramanmaraş, uma cidade próxima, cerca de 250 quilômetros da fronteira com a Síria, em que foi totalmente devastada pelo terremoto do ano passado. Mais de 1.000 prédios ruíram. Então a gente ficou junto com uma comitiva brasileira formada por bombeiros que atuou, né, nos trabalhos dessa equipe de resgate, dormindo em barraca, a céu aberto, temperaturas aí de até -9, -10 graus, vivenciando todo aquele drama, aquela situação, né, das pessoas que tinham ainda a esperança do encontro, sobreviventes. A gente testemunhou resgates emocionantes, trabalhando o dia inteiro e acompanhando, né, o trabalho dos resgatistas, socorristas de todo o mundo. Foi algo, assim, lado pessoal e profissional impactante. E aí, Hidalgo, você comentou que começou no rádio e ficou bons anos no rádio já Sim. cobrindo essa rotina policial. Como que veio a oportunidade de ir de uma vez por todas para a televisão? E você tinha essa vontade ou não? O que mudou na sua rotina? Não era, óbvio que não era um sonho, mas era, assim, algo que, né, que o profissional sempre pensa, exatamente para ter como experiência. Mas surgiu naturalmente. O jornalista Carlos Nascimento, que era apresentador do Jornal da Band à época, junto com o diretor de jornalismo, um colega que saiu da emissora, que é um grande jornalista também hoje, trabalha no SBT, Fábio Diamante, recebeu um outro convite e surgiu a vaga no Jornal da Band. E eu recebi o convite, né, vi como um grande desafio. Sabino sabe bem, né, que a adaptação de jornalista de rádio para televisão não é tão complicada, acaba sendo até um pouco mais fácil. Obviamente a linguagem é diferente, a narração é diferente, mas acho que foi até rápido foi rápida essa adaptação e foi um grande desafio para mim, né? Essa mudança eu acho que era um momento mesmo e aceitei, e estou feliz aqui no Grupo Bandeirantes desde então. Hidalgo, me conta um pouquinho essa especificidade, essa coisa do jornalismo policial. É uma baita escola, um repórter policial pode cobrir qualquer área com maestria, porque é exatamente isso que você falou. Ele cria fontes, ele precisa dessas fontes para desenvolver o dia a dia. Ao contrário de receber pauta, normalmente ele traz a pauta para a redação. Exatamente. Né? Então conta um pouquinho esse dia a dia do relacionamento com a polícia, que não é tão simples. Conta pra gente. Essa relação de fonte, ela é fundamental nessa área, né? E como você bem disse, para o repórter investigativo, o repórter policial, a questão da apuração, você ganha muito. Quando eu comecei no rádio, comecei com uma função muito importante, que é a rádio escuta. Uma das primeiras... Todos nós. Não, o Lupato não, já é outra geração, viu? Uma das primeiras grandes coberturas, né, no início do jornalismo, foi o massacre do Carandiru. E para você ter uma ideia de como era a checagem naquela época, você não tinha celular, né? Então, enquanto a gente ficou sabendo, era um sábado, né, véspera de eleição, que tinha ocorrido um ataque, a polícia tinha invadido a casa de detenção, onde havia 7.000 presos, um verdadeiro barril de pólvoras. No tempo do repórter se deslocar da redação até chegar na Zona Norte, a gente tinha que checar todo tipo de informação. E qual era o método? Ligar para locais próximos, né? No meu caso ali era um bar que tinha em frente à casa de detenção, e a pessoa, no caso o proprietário, conseguia
me passar e narrar o que ele estava observando, né? Obviamente a gente sempre buscava ali falar com a polícia, no Copom, né? Mas nesse tipo de caso, como envolvia a própria polícia, era a forma como a gente tinha de checar. Então ali já é um grande aprendizado, a rádio escuta, onde você aprende, onde você já começa a estabelecer contato, né, com as pessoas, ali no caso por telefone, mas já ganhando a confiança, né, sabendo como abordar, como conversar com o policial na delegacia, com o policial numa companhia. Então ali você já vai começando, né, no meu caso, a estabelecer uma rede importante de contatos. E saber como apurar uma notícia, né? E com o tempo você vai ganhando. Como você disse, é uma relação difícil, né, com a polícia, de confiança, né? Porque isso você conquista não só pelo veículo que você trabalha, mas pela sua conduta, pelo seu dia a dia, pela sua correção. Muitos casos no passado, né, como por exemplo aquela onda de sequestros, a gente sabia cada detalhe do que estava acontecendo das negociações, Mas não podia divulgar. não podia divulgar. Então era uma relação de confiança que a gente ia na delegacia, conversava, sabia tudo que estava acontecendo, depois até passava para a chefia um balanço daquilo que você tinha apurado, mas quando terminava um caso, você já tinha todas as informações já. Então, porque acompanhou a investigação desde o início, porque houve essa relação de confiança, né? O caso, por exemplo, do Washington Oliveto, que a gente acompanha todos os dias o caso do sequestro dele, quando terminou, tudo estava na cabeça, então fica mais fácil, né? A cobertura quando você está acompanhando. Né? E é uma relação de confiança, né? E você, a postura que você age durante a carreira é o que vai te marcar, né? Hidalgo, eu fico pensando o seguinte, cobertura policial, você lida ali de um lado com a polícia, de outro lado com o crime. Você já teve medo? Olha, é uma pergunta que sempre fazem, assim, você existe uma preocupação, existe realmente um receio. A gente tem casos de jornalistas atacados. A gente teve no Guarujá um jornalista morto recentemente. A fronteira do Brasil com o Paraguai o exercício da nossa profissão é bastante difícil, bastante complicado. No dia a dia você tenta minimizar os riscos com a própria experiência, né? Como, por exemplo, bandido, a gente sabe que ele não tem problema de você, entre aspas, ali, contar a história, escrachar, né? Faz parte do jogo para eles, né? Mas, por exemplo, já falar da família já é algo mais complicado. Nós tivemos, ou de questões pessoais. A gente teve já um caso de uma jornalista que detalhou a vida do passado da infância dele, e ela foi ameaçada por isso. Inclusive, esse criminoso do interior de São Paulo fez um ataque à bomba na própria sede do jornal, né, por conta de uma reportagem. Então, quer dizer, você tem sempre que minimizar todo tipo de risco. Por exemplo, a gente recebeu em 2008 recebeu imagens produzidas pelo próprio crime organizado, pelo PCC, que naquela época começou a ganhar as chamadas biqueiras, os pontos de venda de drogas, e começou a se expandir nesse sentido, e começou a querer também fazer entre aspas, um marketing dentro das comunidades em relação a ações do crime organizado, onde o Estado estava ausente. A gente teve acesso a um vídeo de mais de 1 hora, produzido pelo próprio crime organizado, de uma festa de fim de ano. Como é que é? Um vídeo produzido? Pelo próprio PCC, na favela Morro do Samba, em Diadema. Inclusive, o líder era um dos da cúpula do PCC, chamado Birosca. Inclusive, ele foi assassinado anos depois, numa briga interna do PCC. Ele produziu uma festa regada a bebida, a drogas, shows musicais, e eram imagens impactantes, as pessoas, fila para as pessoas consumirem
a droga. E a gente recebeu essas imagens, e obviamente que eu fiz ali antes, né, durante a produção, eram imagens exclusivas, inclusive a divulgação dessa reportagem, né, gerou recorde de audiência no Jornal da Band. Qual foi a minha atitude ali? Mostrar essas imagens para uma fonte, né, da área de inteligência da polícia, para que identificasse ou boa parte das pessoas que apareciam, né, naquele vídeo. E aí foi me dado o alerta, olha, essa aqui é a esposa do líder, essa aqui é a mãe dele, esse aqui são os filhos. Se por acaso a imagem dele for para o ar, pode ser um risco. Então, esse tipo de coisa, né, de bastidor agora que eu conto, que a gente tem que tentar tomar cuidado, né? Mas assim, obviamente, pelo que a gente faz, a gente está sempre contrariando interesses, né? E as denúncias chegam de todos os lados, né? E obviamente a função nossa é checar, tomar também cuidado, que muitas vezes a gente pode estar sendo usado, né, por um lado, por outro. Esse ano de, por exemplo, a área política, ano de eleição, o que mais surge para a gente agora é todo tipo de denúncia, de dossiê. Então, contra todos os candidatos, né? Contra todos. Sim. Então, vocês viram que o Hidalgo está falando. Ele é um repórter policial investigativo. Mas chega a época de eleição, as coisas se misturam. Os assuntos se misturam, polícia e política. A gente tem que ter muito cuidado nessa hora, muita cautela, porque obviamente acabam nos procurando porque... Você pode estar sendo usado. Né? Exatamente, porque você imagina, nos outros 3 anos, essas denúncias não surgiram, elas vão surgir agora. Então, tudo você tem que ter muita cautela, muito cuidado, né, para analisar. E como você disse, a gente acaba, com essa relação de contato, de fonte, acaba fazendo, às vezes, de produtor, né, de pauteiro. Então, muita coisa a gente guarda, né, comunica a chefia, né, que está fazendo, que é muito importante, né, que os chefes ali saibam o que você está fazendo, o que você está produzindo, que haja exatamente por conta desse risco, né? A gente não pode, né, fazer nada sem a ciência das pessoas mais próximas, porque é sempre um trabalho, né, principalmente a televisão, é um trabalho em equipe, né? É fundamental, você não faz absolutamente nada sozinho, né? Isso foi um aprendizado dessa mudança, né, do rádio para a TV, porque o rádio você acaba sendo mais independente na área de reportagem, né? Se você está na rua ali e acaba se virando, e na TV você já, né, por exemplo, eu trabalho diretamente, o mais importante para mim é o repórter cinematográfico ali. Se ele não tiver imagem... do meu lado, se eu tiver uma história super especial, exclusiva, e eu não tiver imagens, eu não tenho como contar na televisão, né? Então, e aí você até comentou no comecinho aqui do papo sobre a relação que tem do jornalismo policial também com o investigativo. E aí não só as denúncias que chegam, mas às vezes uma investigação própria do repórter, né? Que nem a polícia, sabe? É um conflito, é claro que você disse, né? Você está sempre... você acaba sempre mexendo com o interesse de um dos lados. E aí, por exemplo, uma investigação que você já fez e que atingiu o crime organizado, por exemplo, e sem o conhecimento da polícia, isso levou a polícia a investigá-los, aí o medo é um pouco maior ou continua nessa mesma? Em alguns casos, sim. Principalmente quando envolve algo que você percebe ali que está emperrando, como, por exemplo, as questões ligadas à corrupção policial, né? E você vê algo, recebe uma denúncia, sabe que autoridades têm ciência, mas que não estão fazendo nada, que existe uma suspeita de que algo errado está acontecendo ali. Foram várias oportunidades que a gente revelou isso, e obviamente isso acaba incomodando ali todos os lados, né? Principalmente no que diz respeito, ultimamente, né, de anos para cá, a questão do tráfico internacional de drogas, né? Houve, né, o quilo da cocaína vendido na Bolívia por $2.000, chega na Europa a 35 mil euros o quilo,
Então, o Brasil que não produz 1 grama de cocaína é hoje, junto com o Equador, os principais centros distribuidores de cocaína para a Europa do mundo. Então, o crime organizado está presente, né? E tá unido a organizações internacionais que estão também aqui no Brasil, como o caso da máfia calabresa, a Drangheta. Então, quando envolve ainda mais interesse econômico, né, que a gente percebe esse avanço do crime organizado, essa estrutura que tem de lavagem de dinheiro, né, para o Ministério Público já se tornou o PCC aí um grupo mafioso, né, cartel, né, de acordo com o próprio Ministério Público de São Paulo. Então, quando a gente lida com esse tipo de assunto, existe essa preocupação, essa cautela, porque a gente sabe que onde tem, né, muito dinheiro, há outros interesses, inclusive alguns maus profissionais, servidores públicos que acabam também se aproveitando disso, né? É verdade. O delegado Roberto Monteiro, ontem, em entrevista aqui no Meu Bandeirantes, dizia que o crime organizado, o PCC, não o crime organizado, o PCC, lucrou R$1 bi ano passado no Brasil. Dinheiro. Rodrigo Hidalgo, repórter aqui da Band, repórter investigativo, contando um pouquinho da sua carreira aí, dava pra gente conversar muito. Repórter sempre tem muita história boa, principalmente um repórter experiente como o Hidalgo. Muito obrigado pela tua participação aqui no Talentos da Band, viu? Eu que agradeço, Obrigado, passou muito Hidalgo. rápido. Valeu, Eu Hidalgo. que agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço, Sabino, Lupato, a todos os ouvintes. Somos todos seus fãs aqui. E avante Obrigado. palestra, hein? Avante. O Sabino tá em minoria hoje. Menos. Domingo, o Sabino, depois do almoço de Páscoa, vai assistir o nosso Verdão, não vai, Sabi? Esse jogo do Santos, vocês vão jogar com o Santos? Valeu, Hidalgo. Um abraço. Abração. 11h26.